Quero agradecer por todos que já estão aqui conosco no nosso mais um Base Bíblica Podcast. E hoje vamos continuar falando sobre as evidências de que Jesus é o Messias. A gente está falando no episódio de O Reino de Ponta Cabeça. Mas antes de a gente dar continuidade a respeito do Reino de Ponta Cabeça, nós estamos falando das evidências que Jesus Cristo é o Messias, prometido por Deus, que viria ao mundo para poder salvar a humanidade. E salvar a humanidade do quê? Dos seus pecados, né? Até no domingo a gente estava aqui na escola de ministério e até falamos, né? Que Jesus, Deus, quando criou o mundo, ele já sabia, né? Que o homem ia cair, que o homem ia falhar, né? Adão não pegou Deus de surpresa. E Jesus não é o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano de Deus, né? A salvação em Cristo sempre foi o plano de Deus, porque Deus, antes de criar a humanidade, ele já sabia que o homem ia cair em pecado. Então, ele trouxe o Messias, ele preparou o Messias antes da fundação do mundo, para que pudesse nos perdoar, nos salvar de todo o pecado. Então, nós estamos falando sobre Jesus, né? A evidência de que Jesus é o Messias, e vamos dar continuidade a esse tema. E antes de a gente dar continuidade, se você está aí nos acompanhando, tem gente entrando aí, tem gente já digitando aí no chat, não deixe de curtir, né, dê um like aí na nossa live, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, está a primeira vez aí nos assistindo, se inscreva no nosso canal, participe, toque aí no sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira, às 20h20, nós temos Base Bíblica Podcast. E não deixe de compartilhar com mais pessoas essa live. Chame aí os seus amigos, compartilhe aí no seu Facebook, no seu Instagram, compartilhe aí também essa live aí no seu WhatsApp. Não deixe de chamar pessoas para estarem ouvindo aqui da palavra de Deus. Então aí, ó, Marcela já entrou, minha mãe já entrou. E se você, né, não tem o costume de deixar aí sua mensagem no chat, nós também agradecemos a sua participação. E já quero passar aqui para o pastor Almir. Antes de passar para o pastor Almir, só falando, tá? A gente só está fazendo as lives agora pelo YouTube. Então, se você nos acompanhava e fala, Fernanda, eu não estou vendo mais você lá no Facebook, tudo. Não estamos mais fazendo essas lives pelo Facebook. Então, somente pelo YouTube. Então, chama a galera aí para participar com a gente aqui no YouTube, tá bom? Pastor Almir, introdução sobre as evidências de por que Jesus é o Messias. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao estudo, né? O Reino de Ponta Cabeça. Nesse livro, o autor apenas deu uma pincelada falando a respeito de Jesus como o Messias. Então, só para deixar ciente, esse estudo também nós fizemos dentro da escola de ministério sobre escatologia. E a gente quer falar de uma forma completa, porque Jesus Cristo é o Messias. E nós já falamos sobre a primeira evidência, que é teológica, arqueológica e histórica. E agora nós vamos falar sobre a segunda evidência, porque Jesus Cristo é o Messias, de ordem histórica. Então, eu vou ler aqui um dos versículos mais importantes da palavra de Deus, que se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22. E diz assim: estando eu, Daniel, em oração, o anjo Gabriel me instruiu e me fez entender o sentido da interpretação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a cidade de Jerusalém. Entenda que desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém
até o Messias será de 69 semanas, ou seja, 483 anos para ser reedificada. Versículo 26 diz: e depois de 62 semanas será tirado o Messias, ou seja, depois de 434 anos, e a cidade e o santuário será destruído, e até o fim haverá guerras. Então, baseado nesse versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22, que é uma das profecias bíblicas que fala a respeito do Messias, que todos deveriam conhecer, que todos deveriam buscar conhecer. Por quê? Porque fala a respeito da vinda do Messias. E, primeiro, com base no fundamento histórico de Esdras, capítulo 7, versículo 9, diz: e o rei Artaxerxes primeiro mandou restaurar Jerusalém em 457 a.C., depois de 483 anos da revelação do anjo Gabriel. Então, nós vamos ver que esse versículo fala a respeito de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da restauração de Jerusalém e da vinda do Messias e da crucificação do Messias. Segundo, a base para o cálculo de 69 semanas se encontra em Levítico, capítulo 25, versículo 8. 7 anos, que serão de 49 anos. Fazer 7 vezes 69 semanas, que dá 483 anos. Então, nós vemos que todos esses acontecimentos aconteceriam depois da restauração de Israel em 483 anos. Terceiro, Jesus começou seu ministério com 30 anos, conforme Números capítulo 4, versículo 3, 23, 30, 35, 39, 43 e 47, que dizem a mesma coisa. Os sacerdotes poderiam realizar o seu ministério com 30 anos em diante. Então, até a respeito do ministério do Messias, seria depois que ele tivesse 30 anos em diante. E, conforme nós conhecemos e sabemos a respeito da vida de Jesus, Jesus começou o seu ministério depois de 30 anos em diante. Ele falou sobre o amor de Deus, ele falou sobre a sua crucificação e falou a respeito da sua ressurreição. Então é importante entender Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. Existem aí alguns livros de forma específicas que falam somente sobre Daniel capítulo 9, versículo 21 e 22. Falam a respeito do Messias que haveria de vir, fala a respeito de Jerusalém que seria destruído, fala a respeito de Jerusalém que seria restaurado, fala a respeito da crucificação do Messias que haveria de ser crucificado e fala a respeito da ressurreição do Messias que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. É importante falar, é importante que as pessoas entendam que dentro do fundamento histórico temos biblicamente em Esdras capítulo 7, versículo 9, que fala de forma específica sobre este dado, sobre este fundamento histórico, verídico, que aconteceu dentro da história. Não é algo conforme muitos dizem, né? Que muitas coisas na palavra de Deus foram escritas por homens sem ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, a Bíblia ensina de forma diferente.
Se a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente entende que os homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E sem a inspiração do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, ela não teria conformidade com os fatos históricos, conforme tem a própria... nós estudamos teologicamente e estudamos arqueologicamente. E, principalmente, de forma arqueológica, nós temos dados tanto da palavra de Deus quanto fora da palavra de Deus sobre a veracidade de todos esses acontecimentos. Mas, para que muitos venham entender, muitos venham compreender, é necessário ter a revelação do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração e sobre a sua vida, pastora Fernanda. Olha aí, então, o pastor está trazendo aí, né, dados bíblicos que comprovam a veracidade de que Jesus é o Messias, a qual Deus havia prometido. E se você não viu aí o nosso episódio sobre, né, as evidências arqueológicas, né, assista aí, falamos semana passada sobre as evidências arqueológicas, históricas, então, teológicas também, que você venha ver, né, que você venha estudar aqui com a gente, aprender um pouco aqui com a gente, né? E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode fazer. Naquilo que a gente puder responder, a gente saber, né, pastor Almir? A gente responde para você. E aqui o pastor Almir falando, né, sobre a palavra, né, mas desde lá do início, né, Deus fala que ele traria alguém para morrer pelos nossos pecados, né? Em Gênesis a gente vê Deus falando de Jesus quando ele fala que um descendente da mulher, né, ia esmagar a cabeça da serpente, né? Então ele estava falando ali do Cristo, do Messias que estava por vir. Então, desde aquele tempo Deus já tinha prometido um descendente de mulher, falou, né? Pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Né? A serpente é o diabo, é o Satanás que tentou o homem e a mulher no jardim do Éden. Então Deus vai lá e traz palavras, né? As consequências do pecado de Adão e de Eva, fala que eles iam ter consequências pelo seu pecado, e traz ali a condenação de Satanás. Né? Deus fala que, né, Satanás seria derrotado por um descendente de mulher. E você vai ver muitas outras passagens na Bíblia falando a respeito de Jesus. Em Êxodo, né, a gente vê Moisés, né, Deus falando que um profeta viria, né, um profeta surgiria no meio de Israel para falar, né, para trazer a palavra de Deus, falando das mensagens de Deus, e ouviria a voz do próprio Deus. Olha só, você está vendo? A própria palavra testifica. E tem muitos outros versículos, né, pastor Almir, que estão, não fala diretamente, mas a gente pode ver que já é uma mensagem, é uma simbologia de que Cristo haveria de vir sobre a terra e teria que padecer pelos nossos pecados, mas também ao terceiro dia ele ressuscitaria, né? Então, essa é a mensagem de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus, né? Cristo foi prometido para nós, para que pudesse hoje nós termos livre acesso à presença de Deus. Eu sempre digo da seguinte forma: nos dias de hoje se levantam falsos messias, né? Se tivesse que escolher um Messias, teria que escolher no século I. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela relata em Daniel, capítulo 9, versículo 21 e 22, que o Messias haveria de vir nesta época. E todos os Messias que vieram e que se levantaram, se você for fazer um estudo, você vai ver que surgiram outros Messias sem ser Jesus.
mas Jesus ele cumpriu todas as profecias bíblicas. O restante disseram que era o Messias, fizeram prodígios, fizeram até maravilhas, mas isso não deu base para que eles fossem o Messias. Jesus, ele é o Messias, porque se cumpre as profecias bíblicas em Jesus. Ele não é o Messias porque ele somente disse que seria o Messias. Ele é o Messias porque as profecias bíblicas se cumpriram em Jesus. É isso que a gente precisa entender. Então, nos dias de hoje, pode se levantar qualquer pessoa para dizer, né, que nem vai se levantar o anticristo. No final dos tempos, o anticristo vai se levantar dizendo que será o Messias, o povo de Israel vai aceitar o anticristo como Messias, e ele, de fato, não é o Messias, mas ele será o anticristo, né? Aquele que quer tomar o lugar de Deus como Messias. E Jesus vai vencer o anticristo. E quando Jesus venceu o anticristo, quando todas as nações se reunirem contra Jerusalém para destruir Jerusalém, Jesus vai colocar os seus pés com a igreja que está viva, não está morta, como alguns pensam, né? Mas está viva e vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. E dali vai se estabelecer o juízo final, mas a nossa intenção aqui não é falar sobre escatologia. A nossa intenção aqui é falar por a segunda evidência, porque Jesus Cristo é o Messias. Agora eu quero falar sobre a terceira evidência, porque Jesus Cristo é o Messias. Se encontra em Gênesis capítulo 49, versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. O Messias seria descendente de Abraão, conforme Gênesis capítulo 22, versículo 15, e descrita no Evangelho em Mateus, conforme capítulo 1, de 1 a 25, que se divide em 3 grupos de 14 gerações, que fala a respeito das gerações de onde o Messias viria. Então, de Abraão até Davi. 2, de Davi até o cativeiro babilônico, ocorrido em 586 a.C. E terceiro, do exílio judaico até Jesus. Mateus segue a genealogia de Jesus a Abraão e diz que o pai de José era Jacó, que segue a genealogia através de Salomão, filho de Davi. Então, nós vemos aqui a genealogia de Jesus, de Mateus, que fala a respeito de Abraão. E agora nós vamos ver a genealogia de Jesus, de Lucas, que fala a respeito de Maria. Lucas capítulo 3, versículo 23, 38. Veja que a Bíblia, ela fala todas as evidências a respeito do Messias. E é isso que a gente precisa entender e compreender quando você lê a palavra de Deus e quando você estudar a palavra de Deus. Então, não é simplesmente ler a genealogia e ficar perdido ou fazer conforme muitas pessoas fazem, né? Parar de ler a Bíblia ou pular, né, para outra leitura da Bíblia. Mas o importante é você entender tudo aquilo que você lê na palavra de Deus, porque a leitura te traz conhecimento, entendimento, abre a tua mente para entender. Aí você fica fascinado com a Bíblia, que é linda. Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a gente entende a Bíblia, mas quando a gente lê e não entende, aí a gente fica sem entendimento, então não dá o seu devido valor. E aqui nós vamos ver que em Lucas capítulo 3, de versículo 23 a 38, fala sobre a genealogia de Maria. Lucas segue a genealogia de Jesus até Adão e diz que o pai de José era
Eli, porque não existia a palavra grega genro. José foi considerado um filho de Eli, pai de Maria. Então, nós vemos aqui algumas palavras, né, que foram traduzidas depois do hebraico para o grego, do grego para o aramaico, e do aramaico para alemão, e de alemão para as nossas línguas. Mas a gente está acostumado com alguns termos, mas os judeus não. Para os judeus não tinha determinados termos. Então, por isso que às vezes você vai ver pequena diferença, né, de alguns nomes escritos na Bíblia de forma diferente. Mas preciso entender que foi traduzida para o grego dessa forma, dessa maneira. Então, muitas coisas que a gente lê na Bíblia nos dias de hoje, às vezes a gente não entende porque a gente não tem o conhecimento da sua origem, Exato. que é no hebraico. Então, é preciso hoje, se você quer conhecer a Bíblia ao pé da letra e quer entender realmente qual é o verdadeiro significado das palavras, das frases, dos textos e dos contextos, você tem que estudar hebraico. Se você tem tempo para estudar o hebraico, vai em frente. Então, eu te aconselho, corre atrás, se você gosta, para estudar o hebraico. Então, tem muitas coisas que às vezes a gente lê na Bíblia e pode ocorrer da gente interpretar de forma errada por falta de conhecimento da língua hebraica. Mas nós vamos ver aqui as características literárias. Primeiro, é interessante observar situações das mulheres dentro do contexto de Israel relacionado ao casamento, à poligamia, ao adultério, ao divórcio. Algumas mulheres pertencem à genealogia de Jesus. Se Jesus não fosse o Messias, se fosse um enganador, conforme nós já estudamos fatos históricos aqui, para eles evidenciarem a Bíblia, ou evidenciarem aquilo que os apóstolos estavam transmitindo como mensagem de Deus. Eles estavam vendo se eles não estavam falando palavras que eram para benefício próprio. Tanto é que a gente falou que não dava ibope, né? Naquela época, quando Jesus foi crucificado, não dava ibope anunciar que Jesus era o Messias. É interessante, né, pastor Milton? O senhor falou aí sobre a genealogia de Jesus, né? E jamais, né, para o povo de Israel, alguém poderia ter o nome de uma mulher numa genealogia. E na genealogia de Jesus, lá em Mateus, né, que fala da genealogia de Jesus, no primeiro capítulo de Mateus, que se você ler, é tão engraçado e ao mesmo tempo assim, maravilhoso, né? Que Jesus Mateus vai citar 3 mulheres lá, né? Se não me engano, 3, 4 mulheres. E dessas 3 que ele cita, né? Cada um tem a sua história, né? Raabe, que ele vai citar, que Raabe era uma prostituta, né? E estava na genealogia de Jesus. Exato. Aí a gente tem Ruth, que era uma estrangeira e estava na genealogia de Jesus, né? E aí a gente vai ter Batseba, que cometeu um adultério com Davi, Davi matou seu esposo, né? Olha só quantas coisas tinha, olhando assim, um homem perfeito que era Jesus, nasceu num lugar de tantas imperfeições, né? Para mostrar que, embora a sua vida, né, talvez na sua genealogia tenha tantas tragédias, tantas coisas ruins, né? Muitas coisas aconteceram nos seus antepassados ou através da sua genealogia, mas Deus ainda tem um plano para você. Embora na genealogia de Jesus tinha todo tipo de gente ali, a gente vai ver, mas Deus tinha um plano para Jesus. Deus escolheu essas 3 mulheres que perante a sociedade não era nada, né? Mas Deus trouxe, né, elas
se derramaram diante de Deus. E Deus fez com que os nomes delas, né, ficasse inscrito no livro da vida. Exatamente, no livro da vida. Que vai perdurar até a consumação do século. E tivesse escrito ali para a gente entender que, né, Deus ainda nos ama, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas. Deus tem um plano maravilhoso para nós, e o plano de Deus é de redenção, é de vida eterna, né? A Raabe, que foi uma prostituta, também estrangeira, né? Ela foi um instrumento nas mãos do Senhor para salvar o povo de Israel, né? Para ajudar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Ruth tem outra história linda, né? Era uma estrangeira e o povo de Israel não se misturava com estrangeiros, né? Ela teve, o seu marido foi morto e ela ficou ali com a sua sogra, Noemi, né? Se a gente for saber da história, Noemi morava em Moabe, Ruth era moabita. E quando Noemi decide voltar para Belém, né, ela soube que em Belém já estava se reestruturando de novo, e ela decide voltar. Ela pede para Ruth voltar para os seus parentes, mas Ruth fala: não, aonde você for, Noemi, eu irei. O seu Deus será o meu Deus, né? Ruth toma a decisão de sair da sua terra, de sair do meio dos seus parentes, para viver com Noemi, que era sua sogra, embora o seu marido já estivesse morto, mas ela tinha ali, né, uma identidade, uma ligação com Noemi, e ela estava disposta a viver com Noemi e até servir o Deus de Noemi. E aí você vai ver Batseba, que é uma adúltera, né, que adulterou com Davi, o rei Davi, e Deus escolhe, né, de Batseba, primeiro mata o primeiro filho dela, né, com Davi, mas depois concede graça para ela de novo, e ela tem um filho, o seu filho, Deus escolhe para ser o rei no lugar de Davi. Olha só, Deus tem um plano, né, maravilhoso para a sua vida. Pode ser que a história da sua vida até aqui foi uma história de tragédia, né? Foi uma história, foi um percurso doloroso, mas a sua vida você tem que ter ciência, como essas mulheres, você deve entregar nas mãos de Deus. Você deve colocar nas mãos de Deus, porque Ele tem poder para transformar. E depois de 1000, 2000 anos, né, passaram anos e anos, veio Jesus e essas mulheres, porque na cultura oriental, né, as mulheres não têm esse direito, né, de ter os seus nomes citados numa genealogia, não tem direito de muitas coisas, né? E aí vem na genealogia de Jesus, Mateus faz questão de citar os nomes dessas mulheres, né, para provar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias que estava por vir, que escolhe a todos, né? Que tem um plano para toda a humanidade, né? Embora Deus escolheu o povo de Israel, né, pastor Almeida, a gente precisa deixar claro, Deus escolheu Abraão, de Abraão, Israel se tornou uma nação, essa nação era para que pudesse representá-lo aqui na terra, mas Israel, como qualquer um de nós, seres humanos, somos falhou nessa missão, né? Porque começou a achar que eles eram mais privilegiados do que os outros, né? E queria excluir alguns. E desse povo de Israel, Deus escolheu uma tribo que era Judá. E aí os judeus queriam também excluir, escolheu outra tribo para, né, como levita, como sacerdócios ali. E aí esses sacerdotes queriam separar o povo de quem eram os santos, de quem eram os iníquos, de quem eram os pecadores, mas Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem projetos para as nossas vidas. Pode ser que a nossa vida começou errado ou deu errado no meio do caminho, mas Deus, Ele é aquele que transforma todas as coisas. Deus não está aqui para melhorar nossas vidas, né, pastor Mi? Mas Ele nos criou para
transformar as nossas vidas. Então, Deus hoje, pode ser que na sua genealogia não tenha nada de bom. Você não tem uma genealogia, né, pessoal, real, né? Mas agora, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, você tem uma genealogia real, porque agora você faz parte da família de Deus, né? O próprio Jesus tinha muitas coisas ali que aconteceram em sua família, mas ele era ungido de Deus, o Messias prometido para salvar a humanidade. Faltou duas mulheres aqui falar, né? Tamar, Exato, é verdade. que Esposa de Judá. se passou por prostituta para dormir com seu sogro para que tivesse filho, para continuar a sua descendência, para que Exato. Jesus nascesse. E E Maria, a própria Maria, né? de todas essas, eu acredito que Maria, mesmo assim, há 2022 anos atrás, é meio complicado, né? Uma jovem virgem dizendo que Estava estava grávida do Espírito grávida, Santo. gerada pelo Espírito Santo de Deus. Maria é tremenda a história de Maria, né? Porque ela aceitou o propósito de Deus sobre a sua vida. Porque jamais, né? Ainda mais no meio do povo que ela vivia, jovem, virgem, prometida em casamento, aí aparece grávida do nada, dizendo que era do Espírito Santo, e a atitude de José também é nobre para com ela. José iria abandonar Maria. José iria até abandonar ela, porque falou assim, meu Deus, essa mulher parece grávida, eu não tive nem relação com ela, né? Mas um anjo aparece José, e ele toma uma atitude de homem ali, né? E recebe Maria como a sua esposa, e cria Jesus como seu filho, né? É interessante que Deus nos adotou, mas olha só, José adotou Jesus. José adotou o Filho de Deus e cuidou do Filho de Deus como se fosse o seu filho, criou, né, o Filho de Deus. Olha só a atitude. Então a gente tem que ressaltar, né, glorificar a Deus pela vida da Maria e pela vida do José, que aceitaram essa missão de serem os pais do Filho de Deus. Imagine o sumo sacerdote da época, se eles fossem fazer uma análise da genealogia de Jesus. Jamais eles iriam aceitar Jesus como Messias por causa da genealogia de Jesus. Exato, jamais, nunca iria aceitar, né? Mas esse era o Messias que estava prometido. E tem muitas palavras que testificam. Isaías já falava, né, que Jesus iria nascer de uma virgem, né? Se você ler Isaías capítulo 7, você vai encontrar esse versículo que de uma virgem nasceria, né? Viu, pastora Fernanda? É interessante algumas coisas pelo seguinte: às vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar que o Messias poderia nascer no ventre de uma virgem. Exato. Como muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que nós temos alma e espírito e vamos ter um corpo glorificado. Tem pessoas que não acreditam que existe vida depois da morte. Tem pessoas que acreditam em outros termos, às vezes, né? Mas a verdade é que existe vida, sim, após a morte. Mas não é que a gente vai ter outra vida, né? Mas a gente vai ter o nosso corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? Matéria e espírito. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. Ao mesmo tempo que ele era carne, ele era espírito. Né? Você vai ver quando Jesus ressuscita e ele apresenta diante dos discípulos, né? Jesus ele atravessa a parede,
Mas ao mesmo tempo que ele atravessa a parede, que ele é espírito ali, os discípulos conseguem tocar nele, sentir a mão, sentir, e ele come. E para provar que ele ressuscitou, ele ainda come, né, com os discípulos. Espírito não come, gente, né? Espírito não come, espírito, né, mas no corpo glorificado nós poderemos fazer isso. E vamos ter um corpo glorificado, porque iremos passar a eternidade no céu e na terra. E não essa terra, mas numa nova terra, né? Deus vai criar novos céus e nova terra. Mas a gente não quer entrar em escatologia, não. Fala aí, pastor Almir. A quarta evidência, porque Jesus Cristo é o Messias, porque ele realizaria os sinais, os milagres, os prodígios e as maravilhas, conforme Deuteronômio 34, 10. Deus levantaria um profeta maior que Moisés e que realizaria prodígios e maravilhas maiores do que Moisés fez e realizou. Então, nós vemos aqui que os milagres são a quarta evidência. Os milagres não significam. Ele não foi considerado o Messias somente por causa dos milagres que ele fez e que ele realizou, e que nunca ninguém jamais realizou igual, embora a palavra de Deus diz, né, que nós temos o Espírito Santo e podemos fazer obras maiores do que Jesus fez. Talvez, quem sabe aí antes do arrebatamento da igreja, né, Deus use vidas para fazer obras maiores do que Jesus fez. Mas nós vamos falar aqui 10 milagres que Jesus realizou. O primeiro, João 20, 30, 31 diz que Jesus operou na presença dos seus discípulos milagres que não estão escritos na Bíblia. 31. Os que foram escritos na Bíblia, estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o enviado, o Messias, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, Jesus fez muitos milagres. Não é somente esses que estão escritos na Bíblia. Na Bíblia diz o seguinte, que todos os milagres que fossem relatados, não teria livros, não né? teria livros para que Jesus fizesse e realizasse esses milagres. Mas eu quero dizer o seguinte, que mesmo Jesus fazendo todos esses milagres, mesmo assim, os milagres são a quarta evidência, porque Jesus Cristo é o Messias. Segundo, pode falar. A hora que você quiser comentar, porque Não, são pode, 10 não, passagens. pode falar aí. Mateus capítulo 11, versículo 4. Jesus disse, anunciai a João as coisas que ouves e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e ao pobre é anunciado o evangelho. Então, outro milagre que Jesus fez foi anunciar o evangelho aos pobres de espírito. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. Uma vez eu fui num monte em Santa Branca, e lá a gente viu o graveto sendo aceso, pegando fogo, né? E aí a pessoa veio para mim e disse assim, né? Veja aí os milagres sobrenaturais de Jesus. Eu falei, milagre para mim, tudo bem, mas milagre para mim é conforme está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 4. A palavra de Deus é anunciada, o evangelho é anunciado aos pobres, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem e os mortos são
ressuscitados. Então, milagres sobrenaturais, Deus ainda continua fazendo e quer fazer através das nossas vidas. E naquela época, né, pastor Almir, essas pessoas, elas viviam à margem da sociedade, né? Eles não tinham direito de nada, né? Eles não tinham direito nem de viver no meio do povo, né? Pessoas que eram leprosas, pessoas que tinham alguma deficiência, né? A gente está falando de 2000 anos, né? Bem lá para trás mesmo. E essas pessoas não tinham direito de ter uma vida digna, né? Jesus vem, cura essas vidas para que elas recebam a dignidade de volta, de poder viver na sociedade de novo, de poder trabalhar e conquistar o seu sustento, né? Porque praticamente, como a gente vê aí, eles um leproso, um paralítico, um cego, um surdo, eles viviam mendigando, né? Viviam mendigando o pão. Já tinha dificuldades, né, naquela época de viver, né? E ainda assim, esse povo viver na margem da sociedade, mas aí Jesus vem e cura essas vidas e traz a dignidade deles de volta. E eles podem viver no meio da sociedade de volta, né? Não era só curar por curar, né? Existia um propósito ali para que eles pudessem ter uma nova vida de novo, pudessem viver as suas vidas de novo, poder estar em família, porque até das famílias eles eram tirados, né? Do meio da família, do meio dos seus parentes. Imagina, você numa época, por causa de uma doença, você não poder viver no meio da sua família. A gente viu isso um pouco aqui com a pandemia, né? Ficar recluso, tudo, mas naquela época não, né? Eles eram tirados até de casa, né? Tinha um lugar para eles, era colocado para fora de casa. E tinha pessoas que não ficavam um ano, como a gente ficou aqui na pandemia, não ficou um mês, 2 meses, 2 anos. Tinha pessoas que ficavam há anos assim, né? Tinha pessoas que tinham doença já fazia 38 anos, tinha uns que tinha 12 anos que estavam enfermos. Imagina você ficar 12 anos sem poder estar no meio da sua família, sem poder celebrar com a sua família, sem poder estar com os seus por causa de uma doença. Mas Jesus veio e curou essas pessoas com poder e graça. E essas pessoas puderam voltar para suas casas, puderam voltar para os seus lares, puderam viver as suas vidas novamente ou normalmente, porque tinha alguns que nasciam assim já, né? Exato. Nós vemos também o terceiro milagre, Mateus 8, de 24 a 26. Jesus estava com seus discípulos dentro do barco e veio uma tempestade. E ele repreendeu os ventos e o mar, e houve uma grande bonança, uma grande paz. É tremendo, né? É possível fazer isso? Né? Até os discípulos questionaram Jesus, né? Ficaram, quem é esse? Né? Eles falavam um entre os outros, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, com uma palavra, falou: aquieta-te, mar, né? E as ondas do mar e os ventos cessaram com uma palavra, porque ele tem todo o poder. Mateus 15, 30, Mateus 14, 22 diz que Jesus andou por cima do mar e pediu para Pedro andar por cima do mar. E Pedro deu alguns passos, mas quando ele... É engraçado, você falou pediu, mas foi Pedro que pediu, né? Pedro falou para Jesus, né? Se tu és Jesus, se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo pelas águas. E Jesus não hesitou também, né? Chamou Pedro, então vem. E Pedro foi. A gente só vê isso em filme, né? Nos dias de hoje. O quinto milagre, Mateus 15, 34. Jesus multiplica 7 pães e um peixinho e alimenta 7.000 pessoas. E sobraram 7 cestos cheios de pães. Você consegue multiplicar aí? Imagina a conta. E eram quantas pessoas, pastor Almeida? Fala aí. É mais de
7.000 pessoas. Mais de 7.000, porque só homens eram contados, né? Exato, mulheres e crianças não eram contados. Exato. Né? Mas Jesus alimentou mais de 7.000 pessoas na sua época, com 7 pães e 2 peixinhos, é isso? Isso. Olha aí. Deus, ele pode todas as coisas mesmo, hein, pastor meu? Olha aí. Mas tem que crer em Cristo, hein? Fala para mim, se você tem um outro Deus, né? Fala para mim as obras do teu Deus aí. se é maiores do que a de Jesus. E não foram essas obras que fizeram com que ele fosse considerado como Messias. Exato. Foram todas as profecias bíblicas que consideraram ser Jesus o Messias. É preciso deixar bem claro dessa forma, dessa maneira. O 7º milagre, Mateus 17, 2. Jesus se transfigura, né, na presença de João, Pedro e Tiago. Ali ele mostra como era o corpo de Jesus antes dele ter nascido, né, e ter sido homem. Ali ele se transfigura. É como que se fosse quase a mesma coisa, como ter um corpo glorificado, só que o corpo glorificado é diferente. É diferente. Corpo glorificado, a pessoa toca, a pessoa come e sente. Ali não, ali ele se transfigurou. O seu corpo, a sua luz ficou resplandecente como o sol. E então os discípulos ficaram admirados a ponto de Pedro não saber o que falar nem o que dizer, e disse: vamos fazer aqui 3 cabanas aqui. Pastor, eu até achei engraçado que a minha tia até perguntou: vixe, mulher não comia? Não, tia, elas comeram, tá? Na multiplicação, elas só não foram contadas na lista, né? Porque naqueles tempos, no censo, né, que eles faziam, as mulheres não eram contadas. Elas comeram, as crianças também comeram, só que eles contaram somente os homens. Então, tinha mais de 7.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, Jesus alimentou muito mais que 7.000, por causa que tinha mulheres e crianças no meio, tá bom? Exato. O 8º milagre. João 2, 1, 11. Eu escolhi apenas 10, né? Uhum. Escolhi apenas 10. Depois eu quero que você comente aí qual que você acha o mais extraordinário aí de todos esses que eu falei, desses 10. O 8º, Jesus transforma a água em vinho. O 9º, Marcos 11, de 12 a 14. Jesus amaldiçoa uma figueira e a figueira seca e morre. E o 10º, para finalizar, João 11, 17. Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus veio e ressuscitou Lázaro. Qual desses 10 milagres você considera extraordinário? Ou todos eles são extraordinários? Todos, né, pastor Almir? Mas o milagre mais real e melhor que Deus pode fazer, como a gente já falou aqui, é transformar a vida, né? Jesus, ele trouxe todos para perto, ele não excluiu ninguém. Até minha tia colocou aqui, não era contada, as mulheres, elas não tinham, até hoje, né, no Oriente Médio, não muito em Israel, mas no povo árabe, você vê isso, né, que as mulheres, elas não têm muito direito. Mas como a gente falou aqui com Jesus, né, a história de Jesus começa a ser contada com uma genealogia que apresenta 5 mulheres e começa com uma mulher que é Maria, que foi escolhida por Deus, agraciada por Deus, para que o seu filho viesse ao mundo, né? Então Jesus, ele não exclui ninguém, ele recebe a todos. E isso não significa que quando ele recebe a todos, tá, gente? Porque o povo tem mania de distorcer as palavras. Quando ele recebe a todos, mas ele também transforma todos, né? Ele fala: vem como você está, né? Mas Deus não deixa você da maneira que você está. Não quer dizer que existiam pessoas perfeitas ali. Todos eram pecadores, né? Todos tinham pecados.
Tanto que Romano vai afirmar isso. Todos careciam e carecem até hoje da glória de Deus. Então, Jesus ele transformou. Quando Jesus falou com uma samaritana, e os samaritanos eram inimigos do povo judeu. Os judeus não gostavam de samaritanos, né? E Jesus falou com uma samaritana. E olha só, ele fala com uma mulher inimiga ainda, né? Inimiga do povo dele, né? Que ele era judeu. E Jesus conversa. E essa mulher recebe a revelação de que Jesus é o Salvador do mundo. Né? Ela vai dizer: olha, eu vi um homem que falou tudo que. E Jesus não falou coisas boas para ela, não. Jesus não trouxe profecia assim: olha, você vai ganhar um carro, uma casa. Não, Jesus primeiro falou que ela tinha 5 maridos e nenhum era dela. Primeiro falou que ela vivia adulterando, né? Você tem 5, nenhum era seu, né? Até esse não é seu marido, né? Jesus chega já, fala para ela. E ela se surpreende ali. Jesus começa uma conversa com ela, mas ela recebe a revelação de que ele é o Salvador do mundo. Então, Cristo, ele não exclui ninguém. Deus tem um plano, propósito para toda a humanidade. Né? Toda a humanidade carece do amor de Deus, carece da presença de Deus. Todos nós estamos afastados porque estamos, né, nos nossos pecados, mas em Cristo, né, nós temos a nossa vida, né, a vida que Deus planejou para nós de volta. Em Cristo, nós recebemos uma nova vida. Então, Jesus é o caminho que nos leva para Deus, é o caminho que nos leva diante de Deus e nos transforma e nos liberta de tudo aquilo que antes nos condenava. Então, Jesus ele não exclui a todos, ele não exclui, né? Ele deseja que todos se acheguem a ele. Como assim ele recebeu mulheres, ele também recebeu crianças, né? Que até as crianças eram tiradas da presença de Jesus, e Jesus recebe crianças e fala: não impeçam de os pequeninos virem a mim, né? Porque dos tais é o reino dos céus. Né? E Jesus recebe crianças, Jesus recebe mendigos, Jesus recebe todo tipo de gente que para os fariseus e os sacerdotes eram a escória da sociedade. Jesus recebe enfermos, doentes, pessoas que eram afastadas, como já falei aqui, de sua casa. Jesus recebe publicanos que eram considerados também inimigos do seu próprio povo, porque os publicanos cobravam impostos do próprio povo judeu, mas ao mesmo tempo que ele cobrava impostos, eles cobravam um pouco a mais, né? Tiravam deles também. Então eles eram considerados inimigos do seu próprio povo. Jesus também recebia ricos, né? Pessoas ricas na sua presença. A gente vai falar ali de Nicodemos, José de Arimateia, que cedeu um túmulo para Jesus, né? Ele era um discípulo rico de Jesus. Então, Jesus ele não é aquele que faz acepção de pessoas e fala: não, esse aqui não é, esse aqui não pode, esse aqui ele é mais rico, eu não vou deixar ele no meu grupo. Não, ele chama todos. Ele chama todos. E todos quanto receberam, João vai dizer, né? Ele deu o poder de ser filho de Deus. Então, todos quanto recebem Cristo na sua vida, né, se torna filho de Deus. Então, o caminho está livre para todos aqueles que querem, né? Jesus ele abriu o caminho para todos aqueles que querem que ele faça a morada. É como a minha tia disse aqui, é só deixar ele entrar. É só deixar ele entrar e deixar ele transformar nossas vidas, né? Porque às vezes a pessoa quer a visitação de Jesus, mas não quer a presença de Jesus, né? Deus, visita a minha vida aqui. Aí ela quer algo que vai melhorar a vida dela por um tempo. Ela quer um melhorol, né? Aquela coisa que vai melhorar por um tempo. Mas ela não quer algo que vai transformar. Porque transformar mexe com as estruturas. Né? Você já mexeu nas estruturas da casa? Tem casa que não adianta mais você ficar reformando. Você tem que botar ela no chão, derrubar ela por inteiro e edificar ela de novo, porque não dá mais.
E é isso que Deus faz com as nossas vidas, né? Se o pecado fosse bom, né, ele nem precisaria ter morrido por nós. Se nós não precisar, se nós não precisamos de Deus, Deus não precisaria trazer o seu filho e fazer ele morrer por nós. Mas ele trouxe o seu filho para morrer por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida. E hoje, se você tem vida, se você anda em liberdade, se você hoje pode usufruir das bênçãos de Deus, é porque Deus ama você e por amor a você, a sua vida e amor ao seu próprio nome, né? Porque Deus vai dizer que ele tem amor ao seu próprio nome. Ele entrega o seu filho para morrer por nós. E hoje nós podemos ter esse livre acesso à presença de Deus. Então, Deus, ele ama a sua vida e tem um plano para a sua vida e quer restaurar a sua vida. Não é melhorar a sua vida, é transformar a sua vida, né? É te dar uma nova vida para que você possa viver de maneira diferente. Agora, não mais governada pelos seus instintos, pelos seus desejos, pelos seus achismos, pelo que você conhece, pelo que você entende, mas agora governada pelo Espírito Santo de Deus, governada pelo Senhor Jesus Cristo. Então é isso o desejo de Deus. E eu sempre até brinco lá no meu trabalho, né? Tem gente que fala que Deus ainda não é bom, né? Ah, se Deus é bom, porque o mundo está desse jeito? Se Deus é bom, porque acontece coisa ruim? Se Deus, falei, se Deus é bom, aí eu falo para as meninas, é que Deus é bom, né? Porque se Deus não fosse bom, se eu fosse Deus, pastor Almir, eu falo para as meninas lá do meu trabalho, eu teria resetado o mundo umas 500 vezes e até o ponto de desistir e falar, chega, eu não quero mais, porque 7 bilhões de pessoas na cabeça de Deus, né, falando e pecando e errando e murmurando e questionando, se tá sol tá reclamando, se tá chuva tá reclamando, se tá frio tá reclamando, mas Deus, ele ainda nos ama, né? E as suas misericórdias se renovam a cada dia. Graças a Deus que Deus não é nós, porque se fosse nós, a gente já teria dado fim nesse mundo. Não ia ter mais mundo para contar história. Mas Deus é soberano e ele tem misericórdia, ele tem paciência e ele dá tempo ao tempo para querer nos libertar, nos transformar. Mas basta a gente aceitar ou não, basta a gente abrir o nosso coração ou não. A escolha é minha, a escolha é sua. Se Deus deu um poder para nós, foi esse, de escolher. Depois que você escolhe, tudo é consequência do que você escolheu. Eu queria falar, fazendo aqui as minhas considerações finais. Ok, pastor. Na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre a quinta evidência, porque Jesus Cristo é o Messias, e a sexta evidência, porque Jesus Cristo é o Messias. Mas na quarta evidência, esses dias eu estava olhando a internet e os não cristãos que são contra Jesus como Messias, o argumento que agora eles têm, porque antigamente eles falavam contra a Bíblia, mas agora a arqueologia se desenvolveu de tal forma que agora eles são bem espertos, então eles resolveram não falar mais contra a Bíblia. Mas em contrapartida, eu ouvi na internet uma outra informação, que tudo que está escrito na Bíblia não era bem assim não, que o pessoal acrescentou, entendeu? Que foi acrescentado. Então, eles querem dizer que esses milagres que Jesus fez, ele não realizou não, foram os discípulos que acrescentaram esses milagres. Então, eles mudaram a conversa deles. Eles mudam para tentar ocultar, né? Para tentar, mas não tem nada, a evidência está aí, né? E até hoje Deus continua trabalhando nas nossas vidas. Cristo continua trabalhando. Tem muitas vidas que depois da Bíblia escrita, né, pastor Almir, foram transformadas pela presença de Deus, né? Mais alguma coisa, pastor? Não, só isso. Então, na semana que vem nós temos de novo o nosso Base Bíblica Podcast com a quinta e a sexta evidência de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo.
E eu quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer a minha tia, Verônica. Obrigado por fazer pergunta. Faça pergunta mesmo. Não fique acanhado, não. E se a gente puder responder, a gente vai responder, tá? Não fica acanhado, não. Faça pergunta. Eu agradeço o pastor Rogério, a minha mãe, o meu tio Fábio, que está aí como macaxeira play, né? Ele disse que o celular dele está quebrado, ele pegou emprestado, tá vendo? Aí, ó. Agora a pessoa quer assistir, pastor, não tem dificuldade, até arruma um celular emprestado, vizinho, de amigos. Eu quero também desejar parabéns para o meu tio Fábio, porque ontem foi o aniversário dele. Então, parabéns, tio, que Deus abençoe o Senhor poderosamente, que você venha desfrutar das bênçãos que Ele tem para a sua vida, da presença de Deus na sua vida, tá? Que Deus abençoe o Senhor grandemente. Macaxeira Play. Macaxeira, quem não sabe o que é macaxeira, é mandioca, tá? Aqui em São Paulo chama mandioca, no Rio, em Minas, é aipim. Então, é macaxeira, é mandioca. Se você está aí nos assistindo, escreve aí, ó, macaxeira é mandioca. Se você for de Minas, de outro lugar, bota aí macaxeira é aipim, né? Para o pessoal saber. Tem outras coisas lá que é diferente daqui também. Canjica aqui, lá é manguzá. Manguzá, né? Não sei se eu falei certo, é manguzá. Então, olha aí, vem participar com a gente. Não deixa de participar, não. Agradeço também a Marcela, agradeço também, né, a irmã Ruth, o irmão Luiz, que participaram aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E aqueles que também participaram, não escreveram aqui no chat, agradeço. Aqueles que vão assistir depois, agradeço também. Que Deus abençoe vocês. E não esqueça de chamar mais gente para participar na terça-feira que vem, aqui do nosso Base Bíblica Podcast. Deus abençoe